Porque Deus dizia sempre: eles vão levar essa vida daqui 2 dias, daqui uma semana. E a pessoa estava igual você, tranquilo. Mas vamos receber o pastor André, não tenha pressa, pode falar à vontade, né? Com as palmas adorando o Rei. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os simpatizantes da fé, a noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor. Amém? Amém! Tem muita gente para pouco amém. Vamos lá? Cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém! Glória a Jesus. Que bom, né? As crianças são animadas. Estava aqui olhando, minha esposa já estava comentando, né? Criança faz falta na igreja. Quando ela não está na igreja, porque elas animam os pais, não deixam o pai dormir, não deixam a mãe, está sempre ali. Nós esperamos nosso agradecimento por estar aqui, pelo convite da missionária. Deus abençoe grandemente. Da filha que nós estamos sempre em contato, que Deus possa abençoar. E eu estava com desejo de vir ministrar aqui nessa igreja, por questões de vermos que aqui tem um povo que realmente são guerreiros. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E o tempo de Deus sempre é propício quando Ele quer. A gente tentava, mas agendas não dava. A gente fazia um planejamento, não dava. Mas hoje é o dia que Deus tem preparado para você. Olha para o teu irmão do lado, sem medo, sem anseio, sem nada. Diga assim: eu profetizo na sua vida hoje. Diga forte assim, para ele entender que é Deus que está falando. Ó, se ele vê você falando assim, ó, eu profetizo, ele não vai nem dar ouvido. Diga assim, ó, eu profetizo na sua vida hoje que Deus vai escrever uma nova história hoje na sua vida. Que nesta noite Deus vai escrever história aqui hoje. Aleluia. 20º aniversário dessa igreja. Tem crente sobrevivendo aqui. Tem crente dizendo: Deus não dá mais. Deus diz: nem começou ainda. Aleluia. Estou cansado, nem começou ainda. Aleluia. Mas esta mulher guerreira, ela levantou a obra de Deus e você faz parte aqui dessa obra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, porque Deus vai falar muito ainda nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos ali na cidade de Alvorada do Sul e eu disse assim para minha esposa: à noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O pregador também recebe, viu? Não só leva. E aí nós saímos de lá e estamos aqui nesta noite, mas depois desse culto retornaremos para lá novamente. Temos compromisso. Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos estar entrando dentro do texto da base introdutória, que é o tema desse 20º congresso que Deus preparou para essa igreja nesta noite. Amém? Amém. Deus, diga assim para o irmão do seu lado, escolhe o irmão mais bonito, mais cheiroso, e fala assim para ele: Jesus tem uma palavra para o teu coração. Diga assim, olha para o outro do lado e diga assim: o Espírito Santo tem uma palavra para a tua vida. Aleluia. Fala assim: hoje Deus vai renovar as suas forças. Diga assim: a palavra de Deus vai mudar a sua história hoje. Diga assim para o teu irmão: não tenha medo, porque Deus é contigo. Aleluia.
18, verso 9. Glória a Jesus, aleluia. Vamos estar lendo assim a palavra de Deus, e Deus vai estar falando ao seu coração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 9. Quero pedir para a igreja, para os irmãos, para você que está aqui nesta noite, Aleluia, que não saia do seu lugar. Nós não vamos enfadar a igreja de forma nenhuma, mas nós queremos transmitir uma palavra do Espírito Santo para o seu coração. Só saia se for necessário mesmo, porque esse momento, essa palavra, ela vai ser exclusiva. Você não vai ouvir igual, isso eu garanto. Você pode ouvir até da forma que você imaginar, mas igual Deus vai falar aqui hoje nesta noite, é exclusivo. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você ouve a palavra, todas as vezes o Espírito Santo fala diferente. Todas as vezes que você ouve a palavra, Deus está dizendo assim para você: a tua hora é agora de ouvir a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 18, verso 9. E disse o Senhor, vírgula, em visão, vírgula, a Paulo, ponto, não temas, vírgula, mas fala e não te cales, ponto. Vamos ler de novo. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Aleluia. Vamos ler o verso 10, só para você ter uma visão maior do que Deus tem para você nesta noite. Verso 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Diga assim: Deus é comigo. Aleluia, é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. Olha para o teu lado e diga: Deus é contigo. Deus é contigo. Diga: Deus é contigo. Deus é contigo. Fala e não te cales. Querido Deus, soberano Pai, nesta noite, Espírito Santo de Deus, eu venho me colocar na sua presença de Queimanai, Xeredequei, Xuriandalamai, para que o Senhor fala com a tua igreja. Senhor, repreende, Senhor, toda e qualquer seta do inimigo que vier nesta noite, Pai, tentando repreender, Senhor, o que o Senhor tem para com a sua igreja. Mas ao contrário, é o Senhor que vai repreender toda a fúria do inimigo, Senhor. Abençoa a tua igreja, derrama a sua unção sobre a tua igreja e fala pelo teu Espírito Santo, porque nesta noite o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Pode se assentar, fecha a tua Bíblia e aplaude o Senhor Jesus. Queridos e amada igreja do Senhor, quando nós olhamos para o texto bíblico, aqui no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, e verso de número 9, nós vemos um diálogo que Deus estava tendo com Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um missionário que Deus o chamou, que Deus o levantou para que ele tivesse a ousadia do Espírito Santo e levasse a palavra do Senhor. Quando Deus tem a vocação, quando Deus tem o chamado na vida de alguém, pode ter certeza que Deus vai estar sempre cobrando aquilo que Deus quer ou aquilo que precisa ser feito por Deus. Aqui a palavra do Senhor diz, o livro de Atos capítulo 18, verso de número 9, que
Deus estava dialogando com Paulo, um grande missionário que Deus havia levantado para levar a sua palavra. E diz a palavra do Senhor que Deus fala com Paulo em que? Em uma visão, aonde a Bíblia diz que começa um diálogo de Deus para com Paulo, e Deus começa a dizer: não temas. Por que Deus começa a falar para Paulo: não temas? Por que Deus traz essa palavra em visão para Paulo: não temas? Porque a palavra não temas não tenha medo, a palavra não temas tenha coragem, a palavra não temas tenha ousadia, a palavra não temas, Deus está dizendo: eu estou te dizendo que é para você não temer, é para se encorajar. Eu pergunto nesta noite: quem quer receber uma palavra de Deus aqui, levante a tua mão e pode adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Paulo tem uma visão, e quando Paulo tem esta visão, Deus continua dizendo para ele e dialogando com Paulo. Amados e queridos irmãos, era desta maneira que Deus fazia com os seus patriarcas, com os seus profetas, com os seus discípulos e apóstolos. Deus sempre tinha um diálogo dizendo: vai, eu te envio, não temas, eu sou contigo, eu te levanto, é eu que vou na batalha e na peleja, porque a peleja não é sua. Deus sempre encorajava a sua igreja, nunca Deus deixou de fazer alguma coisa por você. Eu te pergunto nesta noite: tem algo que você ainda precisa de Deus e que não recebeu? Se você nesta noite veio aqui para receber uma palavra do pregador, não vai comprar, mas se você veio aqui para receber uma palavra do Espírito Santo, olha o que Deus está dizendo: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Quem crê nesta noite na palavra de Deus, levante a tua mão e pode adorar. O que é isso, pregador? Eu entrei aqui, eu não estou entendendo muito, mas você vai entender, porque Deus só chama pessoa de coragem. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama desanimado, Deus não chama pessoa que ele só tem a vocação para ele. O que é isso, pregador? É aquele tipo de pessoa: eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, ninguém manda em mim. Por quê? Porque eu mando em mim. Esse não interessa para Deus. Mas aquele que diz assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, fala que eu estou te ouvindo. Então esse tem o chamado de Deus. Se eu fosse você, irmão, eu destravava a sua boca, a sua língua e começava a adorar, porque ele está dizendo: não temas, não temas. Deus continua falando com Paulo, porque Deus sabia que Paulo precisava fazer e terminar a missão. A missão não é muito fácil, queridos irmãos. Quando eu vi os irmãos aqui nesta noite parabenizando aqui esta serva patriarca, eu comecei a pensar e começou a passar um filme na minha cabeça, e eu comecei a raciocinar e dizer assim: Deus, quanto é bom o Senhor chamar e fazer a sua obra da maneira que o Senhor faz. E me lembro muito bem, eu que muito novo eu comecei no Evangelho, e eu já comecei a entender que logo nós vamos o quê? Vamos ser canonizados, e ser canonizado, ser ancião, e Deus tem alguém para chamar. Eu não sei o que é, mas se eu fosse você, levantava a tua mão e dizia: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então levante a tua mão e pode adorar. Deus começa a falar com o apóstolo Paulo e começa a ter um diálogo com ele: não temas. Por que Deus diz isso aí? Porque ele estava pregando para a igreja de Coríntios, e quando ele estava ali levando a palavra do
Senhor. A Bíblia diz que Paulo passava por muitas situações catastróficas. A perseguição vinha na vida deste apóstolo e ele tinha que suportar. Quando Deus tem algo designado para alguém, entenda bem, irmã, que não é você que chamou você, é Deus que te chamou. Então, se Deus te chamou, ninguém vai tirar o propósito de Deus na sua vida. Pode alguém te caluniar, pode alguém te difamar, pode alguém se levantar contra o teu ministério ou contra a sua vida, a sua família. Pode alguém tentar fazer o que quiser de você ou do seu nome, mas enterrar o que Deus tem na sua vida, ninguém consegue. Sabe por quê? Porque Deus falava para Paulo: não temas, não temas, não temas. Por que, Paulo? Porque Deus dizia assim: a palavra é minha, fala e não se cale. Então isso Deus está falando para a igreja hoje. É tempo de se levantar, é tempo de abrir a boca, é tempo de profetizar, porque o Deus Senhor está dizendo: não cale. A palavra de Deus está indo de encontro com a igreja nesta noite. Diga assim para o teu irmão do seu lado: olha aqui, Deus está dizendo para você: não temas, não temas. E se tiver que falar, não se cales, não cales, porque não é você que fala, é Deus que fala na sua boca. Aleluia. Eu continuo entrando aqui dentro do texto bíblico da base introdutória do capítulo 18 e verso 9 aqui da palavra do Senhor. De repente, na mesma visão, Paulo começa a ver Deus dizendo: não temas e não se cale. Se é para falar, tem que falar. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Isso quer dizer que tem que ter vocação, tem que ter chamado. Tem pessoas que Deus levanta, mas ele tem medo de entregar o que Deus quer. Tem pessoas que Deus está dizendo: eu te levanto, você vai ser levita, você vai ser levita. Aleluia. De repente tem medo, se envergonha de se levantar e fazer algo para o Senhor. Tem pessoas que Deus levanta e diz assim: olha, eu te levanto, vai levar a minha palavra, mas ele diz: isso não é para mim, isso é para o pastor, é para a missionária, é para o presbítero. Não, é para você também. O que você tem feito para Deus? Hoje Deus está cobrando e está dizendo: ei, não cales, porque Deus te levanta. Aleluia. O que mais Deus precisa fazer para você entender que Deus está falando? O que mais Deus tem que fazer? Observa-se bem que Deus falava aqui para Paulo: olha, Paulo, lá na cidade aonde você está, tem muitos ali, o povo nesta cidade. Paulo, eu tenho muito a fazer. Não é para você temer. Imagine se Paulo tivesse temido as provações e as perseguições, porque diante daquilo que Deus coloca na tua mão, você não pode temer. Amados e querida igreja, eu não quero pregar nesta noite nenhuma escatologia, nenhum bacharel ou mestrado. Sabe por quê? Porque quem levanta é o Espírito Santo. Neste mesmo livro de Atos, no capítulo 1 e verso 8, Deus fala com os discípulos e apóstolos. E sabe o que Deus diz? Lá no capítulo 1 e verso 8: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Então você é testemunha de Deus, eu sou a testemunha de Deus. Então não se cales. E quem não quer se calar hoje aqui, levante a tua voz e glorifique o nome do Senhor, porque eu vou deixar você adorar. Aleluia.
mão sobre ti, diz a palavra do Senhor, e te fazerá mal. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida do seu trabalho, Deus cuida do caminhar e do andar seu, Deus cuida de tudo. Não precisa se preocupar nem com o dia de amanhã, porque assim diz o Senhor: o dia de amanhã não pertence a nós, e muito menos te interessa se não pertence a você. Diz a palavra do Senhor: o amanhã pertence ao Senhor. Então, se o amanhã pertence ao Senhor, Deus está dizendo: ei, ninguém lançará a mão sobre ti, porque eu guardo você. Aleluia! Paulo tem que se preocupar, igreja? Claro que não. O chamado, a vocação sobre a vida dele era para ele prosseguir, e é isso que Deus quer nesta noite. Deus quer que nós prosseguimos, independente qual seja a situação, nós temos que prosseguir. Muitas são as vezes que nós olhamos para nós e nos achamos incapazes, e nunca somos incapazes. Depende de você, depende de mim, depende de nós, para nós sermos algo na presença do Senhor. Ninguém destrói os planos de Deus na sua vida, ninguém pode tirar, nem mesmo o próprio adversário de Deus, Satanás, rouba o que Deus tem na sua vida. Só existe uma pessoa que pode tirar o que você tem. Quem é, pastor? É os meus amigos? Não. É os meus parentes? Não. É os meus vizinhos? Também não. É você mesmo. Quando você diz: eu não consigo, eu não vou alcançar, eu não posso, você está se colocando como uma pessoa incapaz. Mas quando você diz: eu posso, porque Deus diz não temas, eu vou, porque Deus diz não é para se calar, então aí Deus manda a unção do Espírito Santo e ela desce sobre a tua vida. Eu não sei se você já sentiu na sua vida a unção do Espírito, mas se não sentiu, receba aí agora, receba sobre a tua vida agora. Receba o unção que há de vir sobre vós, e vocês serão a minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, porque vocês não vão temer, eu estou contigo até a consumação do século, diz a palavra do Senhor. Não temas, Paulo. Porque a batalha, a jornada seria grande. Queridos amados irmãos, me lembra a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, lá no verso de número 8 até o verso de número 16, que um dia Deus fala com um patriarca chamado Moisés. Deus vai até Moisés e diz assim: olha, eu quero que você volte no Egito, porque tem um povo lá que eu ouvi o clamor deles. Agora eles estão clamando. Enquanto Israel estava lá no Egito, sendo subjugado por Faraó e egípcio, nada acontecia quando eles não falavam com Deus. Mas de repente Israel começou a cobrar Deus. Aquele povo lá, hebreus, quase 430 homens que estavam clamando ali por 430 anos para sair a escravidão da vida deles. A Bíblia diz que enquanto eles aceitavam, tudo acontecia, mas a palavra do Senhor diz que eles começaram a clamar. Aí Deus começou a ouvir o clamor de Israel, vai até Moisés e diz: você vai ter que voltar para o Egito, porque lá eu tenho um povo para sair
sair da escravização. A Bíblia diz que Moisés disse: Deus, eu não sei falar. Deus, eu não tenho palavras bonitas para aquele povo. Eu não sei nem o que eu vou dizer. Aí Deus diz assim: Moisés, mas eu tenho a palavra na tua boca. Não cales. O que é que eu te dei nas tuas mãos, Moisés? O que Deus deu na tua mão aí? Olha para a tua mão, vê se você vê o que Deus te deu. Deus está dizendo: é um cajado. Aleluia. O que Deus deu para a igreja. Moisés faz como Paulo, ele começa a questionar: Deus, mas eu não tenho palavras. Sabe o que Deus diz? Eu coloco a minha palavra na sua boca. Volta lá no Egito e diga para aquele povo: eu sou o que sou, e fora de mim não há outro Deus, porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o Deus de Moisés. Vai, Moisés, fala daquele povo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O que precisa para nós entendermos e marchar? Glória a Jesus. Moisés chega no Egito, e quando ele chega no Egito, ele leva a palavra de Deus e diz assim: povo, hebreus, assim diz o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Deus que tira vocês do Egito, acabou a escravidão. Glória a Jesus. Moisés tinha que ter certeza de quem era Deus. Glória a Jesus. Assim como Paulo tinha que ter certeza de que Deus era com ele. Porque Moisés ia tirar um povo de lá para levar para uma terra que mana leite e mel. A primeira promessa que Deus faz para o povo de Israel, que Deus vai levar para uma terra que mana leite e mel. Sabe o que quer dizer isso? Deus vai dar o melhor. O melhor de Deus Ele vai te dar. Eu quero te dizer uma palavra que não vem de mim, mas vem do Espírito Santo, que Deus está dizendo: é hora de você dizer: Deus, eu não aceito essa situação, eu quero o melhor da terra que mana leite e mel. Tem muitas pessoas que já se acostumou com a vida que ele leva. Tudo que você pergunta para ele: como está a tua vida? Está mais ou menos. Por que está mais ou menos? Porque eu já se acomodei. Para mim está bom do jeito que está. Não está. Deus está dizendo: não está. Diga para o seu irmão: Deus tem o melhor para você. E o melhor da terra que mana leite e mel. Qual foi a primeira promessa de Deus para Israel? Foi Deus dar terras, herdades, coisas maravilhosas. E essa primeira promessa, ela vai o que? Perpetuar na sua e na minha vida aqui hoje. Mas eles teriam que acreditar em Moisés, porque não seria fácil a jornada para chegar onde que nós queremos. Não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos ter que entender que nós não podemos temer, porque muitas situações sobrevêm sobre a nossa vida. Você lembra quando você não estava no Evangelho? Parece que tudo era mais fácil, não é? Não, tudo era mais difícil. É que você começou a questionar com Deus o que você quer tanto, e Deus fala: eu vou te dar o tanto que você merece. Que é isso, Deus? Eu quero o jardim. Não, eu vou te dar a flor do jardim, porque se eu te dar o jardim, você vai se espinhar. Então eu vou te dar uma só, depois eu te dou outra, depois eu te dou outra, e assim sucessivamente eu vou te abençoando. Deus está dizendo: ei, não temas. Moisés tinha que tirar
A nossa jornada não é fácil. Principalmente quando vai chegando nos anos de evangelho. Vai começando as dificuldades a aumentar. Por quê? Porque nós começamos a entender que o evangelho é o evangelho de batalhas. Paulo sabia do que Deus estava dizendo. E Deus dizia assim: lá aonde você vai, aquele povo é meu. Não tema, sabe por quê, Paulo? Porque se alguém tentar te fazer mal, eu sou contigo. Diga para o seu irmão aí do lado, diga assim: Deus é contigo. Fala assim: não temas, não se preocupe, porque se alguém tentar te fazer mal, Deus está dizendo: eu estou contigo. Aleluia! Você pode levantar a mão aí, igreja, e glorificar o nome daquele que está dizendo. Pode levantar e glorificar. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha só para vocês verem. Glória a Jesus. Deus tinha um povo lá, que era a igreja de Coríntios, e Paulo sabia que esse povo pertencia a Deus. Aleluia, Jesus. Moisés sabia que aquele povo pertencia a Deus. Então fala para Moisés: lá no Egito, porque eu vou tirar o meu povo para uma terra que manda leite e mel. Chega de sofrimento. Só que a trajetória lá do Egito até chegar na terra prometida ia durar 40 anos. Por que isso, pastor? Porque Deus precisava renovar a fé daquele povo que ainda tinha esperança. Eles não tinham visto o poder de Deus agir. Eles tinham visto só as mãos de Faraó. E dentro do deserto é onde que Deus ensina a escola de cristão. Glória a Jesus. Verdade, Pai. É no deserto que o crente aprende a chorar. Verdade, Jesus. Chorar na bonança é gostoso. Estou recebendo, oh glória. Testemunhar na bênção é bom. Aleluia a Deus. Pode mais. Eu estou dando testemunho. Você sorri quando você está cheio de bênção, é maravilha. O meu salário na empresa aumentou, ganhei um carro novo, eu fui sorteado numa casa, vou financiar uma casa e Deus vai me dar quase metade para pagar. É uma maravilha. Mas quando você está na prova, no deserto, aí você ora e parece que nada acontece, você perde, não vê resultado, aí você começa a tentar desistir. Aí Deus fala: é no deserto que eu conheço o crente, porque ele sabe chorar no deserto, ele sabe sentir a minha presença. A palavra hoje é de missão. Glória a Jesus. Quando se fala em missão, se fala em exército que estão caminhando para a batalha. Pastor, mas eu não tenho dom para isso. Claro que você tem. Deus não trouxe você na igreja para você orar para a tua filha, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus parentes, para os teus vizinhos, para a tua namorada, para o teu namorado. A missão é tua. Glória a Jesus. E aí Moisés chega lá no deserto. É quase a história de Paulo. E ele vê aquele povo já bem frágil. E aquele povo está quase desacreditando. Aí de repente Moisés olha para eles e diz assim: assim diz o Senhor vosso Deus, Glória a Jesus. tenho uma melhor terra para vocês. É a terra que mana leite e mel. Ele sai do Egito, já sai sendo o quê? Perseguido por Faraó. E quem? Os egípcios. Olha a dificuldade do cristão. Em todos os momentos você vai ter dificuldade.
Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo que eu venci o mundo. Pode ter a dificuldade que você tiver, mas você vai ter o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, a porta que abre e não se fecha, do teu lado, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, e se alguém tentar fazer mal, eu estou contigo. Israel saiu do Egito. Eles viram tudo lá no Egito. Eles viram maná, comida, Deus mandar do céu, a rocha sair água, a terra partir. Deus viu que eles precisavam de ver um mar ser aberto e muitos egípcios ser engolidos pelo mar. Eles viram de tudo, teve experiência com Deus, porque Deus disse para eles: eu sou o Senhor vosso Deus, não tema, não pare, não se cale. Poderoso Jesus, aleluia. Ei, irmão, Deus está falando com você. Deus está dizendo com você nesta noite: não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Paulo tinha uma missão, não era fácil. A história de Paulo, se nós pegarmos todos os livros que ele escreveu, os 13 livros, você vai ver 13 histórias de sacrifício. Você vai ver um homem que um dia ele pede para Deus tirar o espinho da carne dele. O que era? As provações eram muitas, mas ele resistia, e ele não temia, e ele ia porque Deus ia com ele. Ele prosseguia porque Deus prosseguia com ele. E ele dizia desta maneira: Deus é comigo. Glória a Jesus. Combati um bom combate, Glória a Jesus. terminei a carreira, mas não guardei a fé. Tá certo? É isso. O que ele diz? Combati um bom combate, terminei a carreira e Guardei a fé. olha para o teu irmão e diga assim: guarda a fé, porque Deus diz: não temas. Aleluia. Glória a Jesus. Não se cales. Tudo existe um preço para o teu sonho. Aleluia, Jesus. Para o teu sonho tudo é difícil. Por quê? Porque você sonha, você tem projetos. E os seus projetos tem pessoas que não acreditam em você. Pessoas que te abraçam, que te sorriem do seu lado, mas não acreditam nos seus projetos. Você diz assim: Deus falou que vai me dar. A pessoa pode até ouvir, mas ela pode depois não querer entender e achar que Deus não vai dar, não. Então sonhos existem, realizações, quando você crê e diz assim: Deus é comigo. Profeta de Deus passou pelas circunstâncias, pelas calamidades, enfrentou dificuldade, mas não desistiram. Quando Deus dizia assim: vai, eu sou contigo, não temas, porque eu sou o vosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eles acreditavam nos sonhos, e sonhos não pode morrer. Sonho existe, Deus realiza. Glória a Jesus. Mas Deus realiza quando você crê e diz assim: Deus é comigo. Deus tem mandado a sua misericórdia. Deus não esquece de mim. Deus vai adiante. Deus atravessa o mar comigo. Deus segura nas minhas mãos. Deus está presente. Por quê? Porque Deus é o Senhor.
você crê nesta noite, levante a sua mão e pode adorar. Tu és poderoso, Pai. A palavra hoje de Deus para você é essa aqui, ó. Não temas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não se cales. Glória a Jesus. O que Deus tem feito, você tem que dizer para todos e para aqueles que querem, para aqueles que não querem. Não, Deus é na minha vida. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês sabiam que as pessoas aí fora, elas espelham você? Verdade, Jesus. As pessoas aí fora, muitas pessoas, nem a Bíblia ela lê o teu testemunho. Elas estão lendo o que você está falando, o que você está dizendo. E quando elas encontram uma pessoa que diz assim: Deus é comigo, Deus faz, Deus realiza, elas começam a ver uma diferença. Por quê? Porque elas têm desejo. E muitas são as vezes que elas acabam até vindo para a igreja, porque elas veem resultado na vida do crente. Ela vê que Deus é na vida desse crente, que tudo que ele faz prospera. Glória a Jesus. Aleluia. Isso nesta noite Deus está falando para você. Eu te levantei, Paulo, é para você marchar. Glória a Jesus. Aleluia. É para você crer na minha palavra. Glória a Jesus. Porque o que eu tenho sobre a sua vida, ninguém que lançar a mão vai conseguir tirar o que eu tenho para você. Ninguém. Glória a Jesus. Pode tentar, pode fazer o que quiser. Glória a Jesus. Aquilo que tentarem contra você não vai prosperar. Nenhuma ferramenta preparada contra a igreja prospera. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tentaram matar os sonhos do profeta Ezequiel. O maior sonho do profeta Ezequiel era ser igual ao pai. Qual é o filho que não quer ser igual ao pai? Quando o pai dá testemunho. Ezequiel, ele foi crescendo, aprendendo a palavra. O pai dele, Uzi, ensinava o Torá, a Bíblia, e dizia: filho, você vai ser sacerdote como eu. Quando Ezequiel tinha a idade de 17 para 18 anos, no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que ele estava prestes para receber a unção de sacerdote, ser igual ao pai. De repente tentaram matar os sonhos do profeta Ezequiel. Vieram os babilônicos, entraram em Judá, Jerusalém, destruíram todos os templos e mataram a família de Ezequiel. Mataram o pai, decapitaram, mataram a mãe. E quando chegaram em Ezequiel: você não vai morrer, você vai ser escravo, para você lembrar de que nós fizemos algo em Jerusalém, em Judá. Ezequiel esperava uma unção de sacerdote. De repente ele recebe umas algemas na mão. Ezequiel esperava receber a unção do pai, mas de repente ele recebe duas algemas nos pés. Leva Ezequiel para a Babilônia. Ezequiel começa a ser escravo. E quando Ezequiel está lá trabalhando, ele olhava para trás e ele lembrava das promessas do pai dele. Lá atrás, quando o pai dizia: você vai ser um sacerdote, você vai seguir os caminhos que o teu pai te ensinou. Ele dizia: por que isso aconteceu com a minha família? Mataram os meus sonhos. Ninguém rouba os seus sonhos. Glória a Jesus. Deus não deixa matar os sonhos de Ezequiel. Tu és santo, Jesus. Ezequiel está trabalhando à beira do
ser escravo, apanhando um menino jovem, do capítulo 1 para o capítulo 2, ele já está com 22 anos. Se ele está com 22 anos, então ele já está aproximadamente quase 5 anos sendo escravo para os babilônios. E ele começa a ouvir murmurações e dizer: você não é nada, porque você é o nosso escravo. Mas quando ele está lá trabalhando, carregando argila, barro, quando ele está com os seus ombros carregados, de um lado ele levava água e de outro lado ele levava barro para fazer as pirâmides para eles. Quando ele está ajoelhando, trabalhando, enchendo aqueles baldes, ele escuta uma voz lá no céu, no capítulo 2. E essa voz dizia: filho do homem, ponha-te em pé e eu falarei contigo. De repente Ezequiel olha para cima, e quando ele olha para cima, o sonho dele não ia morrer. Deus estava falando com ele. Deus está dizendo: não temas, porque eu estou realizando as promessas na sua vida. Quando ele ouve essa voz, ele olha para o céu, ele vê uma roda de fogo girando, e essa roda girava e girava, e dentro desta roda tinha 4 semblantes de homens, 4 anjos, que dizia: levanta-te, ponha-te em pé. E essa roda de fogo girava, e ele olhava, e quando ela girava, ele ouvia esses anjos dizer: levanta-te, põe em pé, porque é hora de realizar os teus sonhos, Ezequiel. Deus não deixa matar os sonhos da igreja. A roda girava, e lá dentro tinha 4 seres. De repente ele olhava, ele estava lá trabalhando, sendo escravo. Vinha outra e entrava dentro daquela e começava a girar. E girava mais rápido. E dizia: assim diz o Senhor, você não será sacerdote. Deus está realizando teus sonhos. Sacerdote não é para você. Você será profeta, vai levar a minha palavra. Não temas, Ezequiel, porque o Senhor é contigo. Levanta-te, põe em pé, porque ele está dizendo: vai pregar para um povo de semblante duro, mas eu sou contigo, porque aquele povo em Israel é meu. Só para terminar a mensagem, Deus fez isso aqui que fez com Paulo, com todos praticamente. Deus fez com Moisés, Deus fez com Gideão. Quando Gideão estava escondendo e malhando o trigo, o anjo do Senhor foi até Gideão e disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas se o Senhor é comigo, por que nós estamos passando isso, a minha família? Aí Deus diz assim: o Senhor vai contigo. Glória a Jesus. Deus falou com Jeremias, com Isaías, Deus falou com Ezequiel. Agora Deus fala para você, Paulo. O que é que eu tenho para a sua vida? Não temas. Deus é contigo. Olha para o teu irmão. Aleluia, Jesus. E fala assim: toma posse dessa palavra. Fala assim: Deus está dizendo assim, Ele está te chamando hoje. Olha, Paulo,
O que Deus tem para você é muito grande, aleluia. O que Deus tem para fazer na sua vida, Deus tem para realizar, é maior do que você imagina. Então a promessa de Deus é para aquilo que Deus tem no seu nome. Glória a Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra aqui hoje? Quem recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor. Preste atenção, irmãos. Eu já vou terminar aqui, passar para a irmã. Mas eu preciso falar o que eu tenho para falar aqui. Há aproximadamente uns 20 dias atrás, eu peguei aquela doença, dengue. E foi muito assim, foi muito constrangedor. Eu fiquei 10 dias sobre situações bem catastróficas mesmo. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu não pude trabalhar, não pude fazer nada. A gente trabalha na área jurídica, processos, tive que cancelar todas as audiências porque eu tinha que ficar no leito. Mas existe uma forma de Deus mostrar que Deus precisa de você, de nós. Tem pessoas que Deus está falando, Ele não dá ouvido, Ele não entende. Hoje nós estamos vivendo com uma igreja muito inchada. O que é igreja inchada? Igreja de muitos homens e mulheres que carregam as suas credenciais, mas não honram elas. E aí, eu cheguei num ponto, fui várias vezes no hospital, cheguei num ponto que eu estava com o nível das plaquetas de 135 mil, que é o normal, caiu para 20 mil. 20 mil praticamente. Segundo a médica que me atendeu, ela diz assim, é um caso de óbito. Mas você tem força, porque você não foi a óbito. Eu tive um paciente que morreu com 50 mil, não aguentou, com 44 anos. Aí eu olhei para ela e falei, doutora, Deus sabe de todas as coisas, estou aqui porque Deus sabe. E eu fiquei naquele hospital, e lá naquele hospital que eu estava, mesmo com a situação que eu estava, Deus falou comigo na madrugada, para que eu entrasse em alguns quartos e fizesse algumas visitas. E o que mais me impressionou, o que mais me deixou envergonhado, foi que eu ouvi da boca de uma enfermeira dizendo assim, faz 7 meses que nós não vemos um pastor aqui orando para um doente. Faz 7 meses que nós não vemos uma missionária orando para um doente aqui. Eu tenho que ser sincero e falar. Inclusive, até depois de sair, temos pastores que fez aí uma reunião e agora estão fazendo visita toda semana no hospital. E aí eu fiquei meio constrangido com aquilo. Eu falei, eu não vim por aqui por acaso, eu vim por aqui porque Deus permitiu. Morrer eu não vou, se tivesse que morrer já tinha morrido. Aí estava tomando os medicamentos, de repente elas tiraram os medicamentos para mim tomar um banho. Em vez de eu tomar um banho, eu fui fazer visita. Só que depois deu um problemão que saí. Porque quando eu estava lá fazendo visita, tinha muitas pessoas que estavam chorando por uma oração. E ali nós fizemos, oramos para aquelas pessoas, e de repente eu não voltava daquele banho. E aí as enfermeiras começaram a procurar nos quartos, o hospital é grande, procura para lá e não me acha. Aí falaram assim, anuncia lá a recepção e avisa a polícia que o moço fugiu, né? E como ele está com esse estado aí, pode morrer no caminho, eles querem tirar a responsabilidade deles, claro, isso aí é óbvio. Eles querem que essa responsabilidade não fique para cima deles. Mas eu estava por ali, quando eu cheguei, aí eu ouvi tudo que eu não queria. Eu falei, tá bom, vocês estão certos, vou tomar banho, né? E logo em seguida eu recebi alta. Por quê? Foram fazer o exame, as plaquetas subiu.
Fez assim, ó. Ué, o que aconteceu? Aconteceu o que Deus queria falar. Deus queria dizer assim, ó, está precisando de homens e mulheres de Deus no hospital. Aleluia, cadê? Aí eu fui no conselho dos pastores aqui em Londrina. Não frequento, mas eu resolvi. E aí eu pedi uma palavra e falei assim, olha, vocês é culpados do hospital tá cheio, o povo está morrendo. Quase espancaram eu depois. Resolveram fazer uma visita uma vez por semana, Hospital do HU, Zona Sul, enfim. Mas precisava chegar num ponto desse. Eu trabalho com muitos. Então Deus está dizendo, não temas, fale, não se cale. Então a promessa de Deus é essa. Você tem algo que Deus colocou nas suas mãos. E Deus precisa de você. Amém? Diga assim, Deus precisa de mim. Eis-me aqui, Senhor. Se coloca de pé, por favor. As horas já estão bem avançadas, mas eu queria que você colocasse a mão sobre a tua cabeça. Eu estou fazendo uma oração para você profetizar o melhor de Deus sobre a tua vida. Amém? Querido Deus, soberano Pai, nesta noite, aqui se encontra uma igreja, está ouvindo a sua palavra, e esta palavra nesta noite, Senhor, esta igreja, Pai, está recebendo, e o Senhor está dizendo para a sua igreja, não temas, não se cale, porque eu sou o Senhor, e se tu és o Senhor, cada vez mais essa igreja vai receber a promessa. Eu profetizo sobre a tua igreja. Capacita, Senhor, aqueles que não são capacitados. Levanta aqueles mais ainda que o Senhor já levantou. Encha a tua igreja do teu Espírito Santo. Assim como o Senhor falava com Paulo, assim como o Senhor falava com Moisés, assim como o Senhor falava com o profeta Jeremias, com o profeta Isaías, como o Senhor falou com a tua igreja lá atrás dos antepassados. Nesta noite, Deus, venho eu como ministro da sua palavra profetizar que eles recebam a palavra. Não temas, não se cale, não tenha medo, porque o Senhor não deixará ninguém lançar a mão sobre a tua igreja. E que a tua igreja receba a palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Não temas, irmão. O Senhor diz assim: seguro nas tuas mãos e tenho segurado, e ninguém pode tocar, e não vai tocar, porque essa porta quem abriu foi eu, Senhor vosso Deus. E a porta que eu abri, diz o Senhor, de quem manai, de quem xuriandalamai, ninguém pode fechar. Tem dias que vem as lágrimas, mas eu enviei os meus anjos para recolher, e uma taça trouxe até o meu trono, e eu estou selando toda a sua lágrima com a minha vitória. Vou levantar muitas pessoas para marchar dentro dessa igreja. Não se preocupa com o manifestar do meu espírito, porque vai haver um avivamento muito grande. Aleluia. E aqueles que se levantaram de queimanais contra minha obra vão se curvar, entender que eu sou o Senhor vosso Deus nessa igreja. Então eu, Senhor, bendigo, eu acrescento vida, saúde,
Você está nesta noite, o melhor da terra e do fruto da minha terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque Deus tem o melhor. Aleluia. Amém? Amém. Vou terminar por aqui, para nós não prosseguirmos mais. As horas já estão se avançando. Mas eu quero fazer um desafio aqui hoje. Esse desafio é para você. O crente que está aqui hoje, que tiver coragem de se colocar na presença de Deus nos seus momentos. Você não precisa fazer aqui não, porque aqui você pode fazer para me agradar. Você vai fazer para agradar a Deus na sua casa, né? Quem levanta de madrugada aqui para orar, diga amém! Aí só uma vozinha lá no fundo do túnel, né? Você chegar na sua casa, você fazer um desafio e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu quero fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero mais. Sabe por quê? Porque Deus precisa de você. Os anjos imploraram para Deus para estar no seu lugar. Deus falou: não, é ele e ela. E agora está nas suas mãos. Se coloca e se apresente, porque Deus te diz aqui para você, falou aqui na palavra, Ele está contigo, você está aqui. Amém? Levante os seus instrumentos assim, ó, suas mãos, e aplaude o Senhor Jesus. Santo, santo, santo ao nome do nosso Deus, né? Pois é, irmãos amados, agora nós vamos ter uma parte, a pregação é melhor, né? Mas para encher nosso estômago vai agora, né? Graças a Deus. É bom, né? É bom demais. Veja bem, hoje a palavra fala e não te calas. Esses dias atrás, né? Nem estava planejando de fazer uma festinha aqui de maneira alguma, né? Esses dias atrás, como se eu dormisse das 3 horas até as 6 horas da manhã. E uma voz cantava, uma voz que não era daqui, e cantava, vinha do alto, cantava assim: eu te procurei na beira da estrada, eu não te ouvi. Eu procurei lá no meio da estrada e também não te ouvi. E daí eu fui levada no meio, como se eu estivesse em alto mar. As ondas levantavam e chegavam até a mim. Batia nos meus pés ali aquelas ondas. Então cantava assim: eu te procurei, então eu te clamei, eu te busquei no meio das águas, então eu te ouvi. E ele dizia assim, cantando: não temas, porque eu sou contigo, caminha, porque eu sou contigo, eu estarei sempre com você. Eu nunca te abandonei, nem vou te abandonar. Por isso, caminha e fala. Então, irmãos queridos, às vezes nós passamos por tanta circunstância, né? E coisas que nos acontecem, às vezes dentro da própria família, e vai acontecendo, que os irmãos sabem, né? Eu quero abrir esse ministério, mas lá em outro lugar, lá em outra cidade. Eu não quero estar aqui, eu estou falando do nosso missionário, né?
eu não quero mais estar aqui, porque essa igreja não está dando dinheiro. Aqui não está dando dinheiro, eu não quero estar aqui. E veja bem, quando nós ouvimos certas coisas que é tirada de um grande pregador da palavra, pregador sábio, porque eu instruí, eu ensinei, eu ensinei. Então veja bem, e daí deu aquela vontade de parar, aquela vontade de acabar. Porque Deus, ele revela, ele mostra, como tantas e tantas pessoas que já partiram, tanto de vários e vários ministérios, e próprio médico chegando até a mim, dizendo: irmão, me fala, Bertano, lá fulano, vai viver ou vai passar dessa? Vai passar dessa. Isso sou médico perguntando. Quantas pessoas eu disseram assim: você busca o Senhor, que o Senhor tem plano na tua vida, mas se você buscar, você vai fazer algo. Se você não buscar, você não vai durar nem 15 dias, um mês. Irmã, larga de besteira. Estou cheio de saúde. Estou muito bem. Você não sabe o que está falando. Olha, eu pertencia a outros ministérios, lógico, não estava nesse, eu pertencia. Já fui do Brasil para Cristo, da Só o Senhor é Deus. Da igreja também me converti na Renovada. Então, vários ministérios. Irmã, eu não sou, você não sabe nada, diz o Senhor. Você só vai ter agora 2, 4 dias de vida. E as pessoas iam. Por quê? Desobediência, irmãos queridos. Mesmo que você está passando por um fim de linha, como o pastor estava lá no hospital, e de repente ele não orou pelas pessoas, ele orou para si mesmo. Enquanto ele pedia, a bênção chegava até ele. Enquanto ele pedia para os outros a bênção, ele recebia a bênção. Ele estava recebendo a cura. Glória a Jesus. Ajuda sem cobrança. Sem cobrança. E às vezes eu recebo de dentro do meu lar, na minha própria família: a senhora é uma trouxa, é uma boba, fica ajudando os outros. Quantas pessoas, eu digo assim, irmãos, se todas as pessoas viessem, nossa, esse jardim aqui era pouco, de tantas pessoas. Mas em Deus, Ele tem plano para cada um de nós. Glória a Deus Jesus. tem plano. Quando Deus fala: levanta, põe-te de pé, fala e não te calas, não tenha medos, porque eu sou contigo. Eu quero dizer, pastor, eu já tive, vamos se dizer assim, há 35 anos atrás, 36 anos atrás, por aí. Eu tive no meio de uma casa que eu fui convidada para orar, e sempre me convidava para me orar. Mas naquele dia eu tomei uma decisão e chamei uma vizinha e fui até essa casa. E chegando nessa casa, tinha várias pessoas, vários homens. E de repente trouxe-lhe um suco para tomar.
E naquele suco colocaram droga para mim tomar. E a mulher que estava comigo, a vizinha, que já tinha vivido no meio desse povo, ela disse para mim assim: vamos no banheiro. E eu fui lá no banheiro, ela falou: vamos lá de companhia. A senhora tomou droga? A senhora não viu colocar dentro do copo droga? Mas Jesus disse assim: se tu beberes alguma coisa mortífera, né, inocente, não lhe fará mal algum. Glória a Jesus, Eu disse para aleluia. ela desesperada, com medo, se ela começar a passar mal, me fala, pelo amor de Deus, para mim pegar ajuda para a senhora. Eu disse para ela: calma, fica calma. E voltei ali para a sala. E os bandidos têm uma mania de levantar a camisa e mostrar a arma, né? Ali levantava a camisa e mostrava o revólver. Eu achava engraçadinho aquilo. E de repente chegou uma mãe de santo e estava lá de pé também. E eu disse para eles: vamos orar. Então um daquele moço disse assim para mim, assim, eles estavam fugitivos da cadeia, se escondendo naquela casa. Disse assim para mim: a senhora não está com medo? Eu disse: não, medo do quê? Do que eu preciso temer aqui nessa casa? Daí a dona da casa, a moça, que também era do bando, me chamou no quarto e caiu no choro. Primeiro ela começou a se despir. Depois eu disse: calma, por que você está tirando a tua roupa? Aí ela começou a chorar e levantou o travesseiro. E ela disse para mim: está carregada. Isso daqui era para a senhora. E chorou e pediu perdão. Eu disse: agora eu quero orar por você. Glória a Jesus, E orar para aleluia. aqueles que estão na sala. Tu és santo, Jesus. A mãe de santo saiu correndo e foi embora. Quando eu chego na sala, já não está mais. Só estavam ali vamos dizer, os bandidos. Só estavam ali. E a mulher que foi comigo disse assim para mim: como a senhora tem coragem? Eu disse: eu não tenho coragem. Mas é Jesus quem faz. Glória a Jesus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Irmãos, já passei por cada, mas graças a Deus, Deus continuou me dando vitória. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Né? Me dando vitória, né? Então, o pastor Hernandes, meu esposo, ele dizia, ele ficava bravo comigo. Eu dizia: eu nunca vou só. Eu sempre levo uma irmã comigo, né? Uma irmã junto comigo. Porque a palavra de Deus diz: vai de dois em dois, não é verdade? Então, eu nunca andei só. Mas Deus já me livrou muitas vezes de muitas coisas. Mas que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue te abençoando, te agraciando a tua vida. E nós vamos agradecer o Pai, né? Barreto, vamos cantando. Agradecer o Pai pelas bênçãos, pelas maravilhas. Amanhã é domingo, não é? Então, você não vai trabalhar de maneira alguma, né? O que está trabalhando, né? Não está aqui. Você não vai trabalhar. E tem um ali que vai levantar às 5 horas da manhã, mas tem problema, você é jovem, você aguenta. Né? Glória a Jesus. Agradecendo o Papai do Céu por tudo, agradecendo o pastor André e eu. Que Deus nos abençoe sempre, sempre. E abre muitas portas para ti, viu? Deus te ajuda sempre mesmo, viu? É um desejo de coração meu. Desejo de vocês, eu tenho certeza, graças a Deus e o Papai que está no céu. Amém?
Louca vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor José. Obrigado, Jesus, pela vida da sua esposa. Obrigado, Jesus, por cada vida que está aqui nesta noite. Porque o Senhor é Deus das luzes, é Deus em poder e glória. Por uma luz no nosso caminho, nas nossas mãos, nos nossos pés, aonde nós possamos ser sempre um farol de luz. E nós possamos receber essa noite a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho,
Olha Jesus. Não, ainda não. Tá bom?